Sente em nome de Jesus. Abramos aí nossas Bíblias no Salmo de número 118. Então, nós estávamos aí numa exposição de Lucas nas quartas. Eu preferi, em conversa com o Felipe, passar essa exposição por domingo e tentarmos aqui nas quartas desenvolver um outro tema. A princípio, hoje, nós preparamos aí um sermão, uma exposição para falar sobre a bondade de Deus. O Senhor é bom, essa é a essência do Salmo 118. Eu acredito que hoje conseguiremos falar de alguns dos versículos, são 29. Eu acredito que não será possível expormos todos esses versos do Salmo. Leremos aqui do verso 1 ao verso de número 14. Diz assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo, entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimados. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, graças te damos pelo privilégio, Senhor, de cantar louvores a Ti, pelo privilégio de podermos nos achegar e confessar os nossos pecados, sabendo que o Senhor nos ouve e nos perdoa, de também oferecermos, Senhor, o fruto do nosso trabalho. E obrigado, Senhor, por nessa hora podermos ouvir a Sua voz que ecoa através da Santa Escritura, através da Tua palavra. Senhor, pedimos que o Senhor nos edifique, nos fortaleça, não nos permita, ó Deus Santo, que saiamos do mesmo modo, da mesma maneira, que ao adentrar, Deus, no lugar que simbolicamente chamamos Tua casa, o que aponta para algo maior e melhor que virá. Ó Deus, que ouçamos a Tua voz, sintamos a Tua presença e sejamos por Ti tratados, curados, restaurados, ó Deus, segundo a Tua vontade. Trata, Senhor, o nosso coração, trata a nossa vida e no final de tudo, Senhor, que seja dada somente a glória a Ti. Nós oramos confiando em Teu nome e por isso oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Essa é uma antiga e famosa canção, o Salmo 118, cantada pelo povo durante suas procissões solenes
em direção à casa de Deus, o templo do Senhor. Uma canção que era cantada responsivamente, ou seja, todos cantavam, era uma canção ouvida como em uma única voz. Alguns atribuem esse salmo a Davi, ao certo nós não sabemos, é difícil identificar, é difícil dizer se é de Davi, se é um dos filhos de Corá, se é, por exemplo, de Asaf ou mesmo de Moisés, ao certo nós não sabemos. Existem traços nesse salmo que parecem remeter a Davi ou que fazem lembrar Davi, mas no seu todo, o salmo fala, de livramento, de justiça, advindas da bondade e da misericórdia do Senhor para o povo do Senhor. Independente de quem tenha sido o autor, esse salmo tornou-se uma canção de peregrinação, de procissão em direção à casa do Senhor. O Salmo 118, irmãos, nos leva a entender, e você verá isso na exposição, eu acredito que já vemos na leitura dele, que de certo modo o povo, do qual esse salmo remete, desfrutou de grande salvação, ou de livramento da parte do Senhor. E por isso eles são convocados, instados, para que se reúnam e unidos possam louvar e engrandecer o Senhor. É reconhecido através do Salmo que eles desfrutaram da bondade e da misericórdia do Senhor e por isso são convocados a se dirigirem em uma procissão, solene à casa do Senhor, cantando, ao Senhor sobre a sua bondade, sobre a sua misericórdia e sobre as vitórias que o Senhor os deu. Bem, a cultura em que vivemos, a nossa cultura, é uma cultura de contínua relativização de termos e expressões que cunharam o desenvolvimento, a construção da sociedade em que vivemos. Nós vivemos em uma sociedade, em um tempo, onde há um ataque direto a valores, a princípios, a termos e a expressões que carregam significados marcantes e importantes para a construção e desenvolvimento dessa sociedade em que vivemos. E é interessante notar, irmãos, que essa deteriorização, essa destruição de termos, expressões, de símbolos, tem chegado a nós e isso chega muitas vezes de maneira escancarada. Os ataques buscam destruir princípios e valores como família, como obediência, Deus, mas também chegam a nós de maneira tímida, obscura, mas de qualquer modo, seja de maneira escancarada ou tímida, essa deteriorização tem chegado a nós. E a gente pode tomar um exemplo disso, algo que já acontecia inclusive no tempo do nosso Senhor, que é o uso da expressão bom. Se eu te perguntasse o que é bom, você saberia responder? E o bom é suficientemente bom ou existe algo que seja melhor? O que é bom? É bom para você ou o que é bom para todo mundo? Ou só é bom aquilo que você mesmo gosta de identificar, achando ou chamando de bom? E eu não tenho intenção aqui de te confundir com essas perguntas, ou embaralhar sua mente. Essas perguntas,
nos levam a pensar, a tensionar a mente nas questões que nos tocam diariamente, diretamente, e muitas vezes nós não nos damos conta. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, nós temos ali um acontecimento, um episódio conhecido, que Jesus responde: por que me chamas bom? E ele diz: ninguém é bom senão um, que é Deus. O que Jesus estava dizendo, o que Jesus estava falando quando diz que ninguém é bom, a não ser um, que é Deus? Esse texto muitas vezes chega a nós como se Jesus estivesse fugindo, se eximindo da bondade. Ele é Deus e Ele é bom. O que aparentemente as pessoas interpretam é que Jesus estava apontando tão somente para Deus, e aí muitos, que mais adiante vão produzir heresias que separam, o Jesus homem, da divindade, fazendo distinção e falando: olha, aqui é Jesus como homem, ali é Jesus como Deus. Mas o que fica muito claro quando você lê Marcos 10 ou Lucas é que Jesus está criticando exatamente o uso desmedido do atributo bondade ou do adjetivo bom. É como que Jesus estivesse dizendo assim: ó, vocês adjetivam tudo com o atributo da bondade, vocês chamam tudo bom. Vocês usam esse atributo, no caso, esse adjetivo, de maneira desmedida. E aí é como que ele estivesse dizendo: eu quero dizer uma coisa para vocês, ninguém merece usar de verdade esse adjetivo, senão um só, que é Deus. Deus é bom. Tudo isso que eu estou te falando é para expandir o nosso entendimento ao lermos o Salmo 118. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, é assim que o salmista inicia. O bom aqui é uma expressão que implica algo além de habilidade. Nós, a nossa cultura que destrói princípios, valores, ela adjetiva alguém chamando de bom, quando, por exemplo, ele é o bom, um segurança, um pintor, um engenheiro, um médico, um escritor, um pregador. Nós adjetivamos bom alguma habilidade, alguma capacidade que alguém desenvolve. E dizemos, por exemplo, fulano de tal é um bom pregador, mas não é um bom... ele é um bom médico, contudo ele já não... Fulano é um bom carpinteiro, contudo, o cara é muito bom nisso, mas não naquilo. A bondade, irmãos, de onde deriva então o adjetivo bom, é um dos atributos morais de Deus, um dos atributos comunicáveis, Os atributos que também podem ser chamados de virtude ou de perfeições de Deus, são chamados de comunicáveis porque envolvem pessoalidade. Alguns dos atributos de Deus são incomunicáveis, não envolvem relação, por exemplo, com as suas criaturas. A bondade, por exemplo, é um atributo que nós desfrutamos, é um atributo que nos toca, que nós experimentamos ele. A bondade de Deus, irmãos, tem uma
definição geral, genérica, podemos assim dizer. Isso porque a bondade de Deus não se limita, como no nosso caso, a uma habilidade, a uma realização. Quando o salmista diz que Deus é bom, ele não está dizendo que Deus é bom em um aspecto. Chamar Deus de bom, no caso do texto, aplica, diz respeito, ao que Deus é, e isso é algo inseparável dele. Os atributos de Deus, fazem parte de sua essência. Normalmente falamos que uma coisa é boa quando ela corresponde em todas as suas partes do ideal. Por exemplo, um pintor, chamamos ele de bom pintor quando, por exemplo, o que ele faz corresponde, chega num nível de perfeição. Toca um tipo de ideal. Um padeiro ou qualquer outra atividade que possamos desenvolver. Quando falamos da bondade de Deus, a ideia fundamental é a de que Ele é, em todos os aspectos e por todos os modos, bom, de modo que esse atributo, essa perfeição, em nenhum instante, em nenhum momento, está ausente de Deus. Diferente de nós, que tal perfeição pode existir agora e pode não existir amanhã. Podemos atribuir, alguém como bom, excelente naquilo que faz hoje, e esse alguém pode não ser tão bom amanhã. Deus é bom na acepção metafísica da palavra, ou seja, Ele tem perfeição absoluta, felicidade perfeita em si mesmo, e isso é o sentido daquilo que Jesus está falando lá em Marcos 10, 18. Deus não é apenas bom, mas Ele é também o sumo bem, ou a fonte inesgotável de toda bondade. Todas as boas coisas, isso aqui é uma coisa muito interessante sobre Deus ser bom. Todas as boas coisas que as criaturas fazem no presente e esperam fazer no futuro, fluem desse manancial inesgotável. Deixa eu explicar o que isso quer dizer. A bondade de Deus é tão grande, é estendida a todas as suas criaturas, superando até mesmo as suas maldades. Poderíamos dar diversos exemplos. O microfone através do qual nós comunicamos a palavra. Nós não sabemos que tipo de mãos fizeram esse microfone, que tipo de cabeça projetou esse microfone. Nós não sabemos se ele é um adorador de Deus ou de Baal. Mas independente de quem o seja, supondo que seja lá um adorador de Mamon, de Baal ou de qualquer outra divindade criada pelos homens, o fato dele criar uma tecnologia que supre a igreja na propagação do evangelho, isso fala dessa semente da bondade de Deus que é derramada sobre a humanidade, superando até mesmo o mal desse homem. Hoje nós nos comunicamos a qualquer distância. Eu posso sair daqui e visitar a minha família num voo de 3 horas. Quem criou tudo isso? Cada um dos itens
que melhoram a vida do homem, que ajudam o homem. São frutos da graça abundante de Deus derramada no mundo, que se coloca sempre sobre a maldade dos homens, que até os piores homens fazem coisas que direta e indiretamente vão dar louvor a Deus. O salmista, no Salmo 145, no versículo 9, versículo 15, versículo 16, ele diz: o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permanecem em todas as suas obras. Bem, Romanos 1 fala sobre isso, que o que se pode conhecer de Deus, Deus o revelou através da criação, e é por isso mesmo que o homem é indesculpável perante Deus, porque a justiça, a bondade, a misericórdia de Deus estão desveladas na criação do Senhor. Mas o homem prefere apegar-se à mentira e afastar-se da verdade. O homem prefere adorar a criatura ao invés do Criador. Nem por isso as sementes da bondade de Deus deixam de ser vistas na sua criação. É verdade, irmãos, que nós vemos maldade no mundo, violência no mundo, é verdade. Mas, por exemplo, no meio de todas essas guerras, por exemplo, Israel e Gaza, e o Hamas, no meio de tudo aquilo, quantos estão socorrendo pessoas, ajudando pessoas, tirando pessoas dos escombros, seja de um lado, seja do outro, pessoas que possivelmente não têm nada a ver com a guerra, mas estão ali exercendo algum tipo de misericórdia. O que é isso? Bem, é a extensão da bondade de Deus derramada no mundo. O Salmo 145 continua dizendo: em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dá o alimento. Abres a mão e satisfaz de benevolência a todos os viventes. Aqui vale uma ressalva, um ponto de destaque. Da simplicidade de Deus, segue-se ou temos que Deus e seus atributos são um. Nós não podemos considerar que os atributos de Deus, por exemplo, como a bondade, compõem o que Deus é. Deus não é composto pelos seus atributos, diferente de nós homens que somos compostos. Deus não é composto de partes. Também não devemos considerar que os atributos, como a bondade, é algo que é acrescido a Deus. Esses atributos, por exemplo, são acrescidos a nós. Nesse caso, irmãos, quando falamos de que Deus é bom, estamos falando que toda a essência de Deus é idêntica aos seus atributos. Deus não desfruta de bondade, Ele é a bondade. Ele é a fonte de todo bem. Olha, a bondade de Deus é a essência do Salmo 118. E é por isso que ele começa dizendo: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí o verso 2, 3 e 4 é um coro, ou uma divisão de vozes no meio dessa procissão. Os filhos de Israel então respondem: sim, a sua misericórdia dura para sempre. E os da casa de Arão respondem: sim,
a sua misericórdia dura para sempre. E os que temem ao Senhor completam o coro dizendo: sim, a sua misericórdia dura para sempre. A primeira coisa que destacamos aqui é a convocação, esse chamado à procissão, a fim de que o povo santo de Deus se dirija ao culto solene. Como eu já destaquei, há uma tripla divisão. 3 grupos destacados aqui devem responder ao chamado da solenidade e nessa caminhada, nessa procissão, juntos entoarem. É interessante que essa divisão tripla está presente, por exemplo, no Salmo 115, alguns salmos atrás, e o refrão, sua misericórdia dura para sempre, no Salmo de número 136. Israel, a casa de Arão e os que temem ao Senhor cantam, entoam ou respondem ao chamado: Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Então eles respondem dizendo: sim, sua misericórdia dura para sempre. Mas o que é inicialmente essa convocação? Render graças. Render é uma expressão, no caso aqui hebraica, que diz respeito a confessar, a agradecer, a pronunciar, proclamar. Mas também pode ser entendida como jogar, atirar ou lançar. A ideia aqui é uma convocação para darem ou atirarem a Deus louvor, adoração, no caso aqui, ações de graça. E por que os homens devem fazer isso? Porque esses homens devem se dirigir a Deus, lançando a Deus louvores ou ações de graça. O próprio texto responde, o motivo pelo qual o povo deve fazer isso: porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em primeiro lugar, irmãos, o salmista exalta a bondade de Deus. Essa convocação tem como ponto fundante, a experiência da bondade de Deus. E segundo, o agrado, o participar, o desfrutar dessa misericórdia. É como que o salmista aqui inicialmente estivesse dizendo: venham engrandecer ou agradecer, louvar a Deus. Vocês que provaram da sua bondade, de que Ele é bom, vocês, que se beneficiaram da misericórdia de Deus, venham todos. Israel, os sacerdotes, a casa de Arão, olha, os que temem ao Senhor, vocês que desfrutaram da benevolência de Deus, vocês que provaram da bondade, vocês não podem ficar indiferentes a essa convocação, vocês não podem ficar calados, portanto, rendei graças ao Senhor. Como eu disse inicialmente, nós não sabemos se foram os filhos de Corá, Davi, Asaf ou Moisés, mas independente de quem tenha escrito essa canção, qualquer que seja o grupo dos filhos de Deus, dos filhos de Israel, todos têm uma experiência, uma história para contar sobre terem desfrutado de uma porção da bondade e da misericórdia de Deus. Os 3 grupos aqui destacados, Israel, os da casa de Arão e os que temem ao Senhor, podem dizer, podem entoar e reconhecer que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Primeiro, desfrutar da bondade é algo que nem sempre os homens se atentam a isso.
Desfrutar da bondade de Deus diz respeito a receber de Deus favor, diz respeito a receber de Deus livramento, diz respeito a se apropriar do cuidado que Deus oferece, da providência que Deus estende ao seu povo. Portanto, o salmista inicia dizendo: olha, casa de Arão, olha, filhos de Israel, olha os que temem ao Senhor, deem graças a Ele, porque vocês sabem disso, Deus é bom. Vocês sabem de que a misericórdia dele dura para sempre. E há um fato escondido por trás dessa declaração, de que sim, a sua misericórdia dura para sempre, que nem sempre nós nos damos conta. Essa expressão, sim, sua misericórdia dura para sempre, ela não pode, não deve ser entendida ou evidenciada por alguma medida, por alguém que imagina, que a misericórdia está ali e eu aqui, e que de algum modo a gente pode contemplar essa misericórdia agindo. Deixa daqui uma analogia que deixa isso aqui melhor. Imagine que você chega lá em Foz do Iguaçu e se depara com as cataratas. Você verá uma torrente de água que parece não acabar. Uma torrente de água que é inesgotável, ou pelo menos é o que parece. A misericórdia de Deus, tratando ou colocando dentro da analogia, e essa da qual eles repercutem, bradam, respondem, não é algo visto de longe, não é algo contemplado, não é uma paisagem, não é uma cachoeira que eles veem cair. Poderia ser entendido como uma cachoeira que eles vão se banhar, e de que essa água não pare, de que essa água não acaba. O texto traz a ideia de alguém que desfrutou no sentido de carência, de necessidade, da bondade de Deus e da misericórdia, e por isso pode comprovar que essa misericórdia é uma fonte inesgotável. Há uma ideia que vem a nós por meio de pregadores reformados que dizem que somente contemplando, reconhecendo a nossa tão grande perdição, podemos realmente contemplar a nossa grande salvação. Nisso se reconhece essa fonte inesgotável de misericórdia. A Escritura diz que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos por sua ira, porque essas não têm fim. Isso significa, irmãos, que nós, com os nossos inúmeros pecados, deveríamos reconhecer quão inesgotável é essa misericórdia. Antes de ontem eu não deveria estar vivo, ontem também não, hoje tampouco. Por quê? Porque eu, como você, sou um terrível pecador. E como pecadores, merecemos a justiça de Deus, o peso da mão do Senhor, empurrando-nos contra o nosso próprio pecado. Mas Deus, que é rico em amor, do modo como nos amou, amou estendendo sobre nós a sua misericórdia. E se nós contemplamos isso,
de verdade, nós entendemos que essa é uma fonte inesgotável, porque eu sou carente dessa misericórdia, fui carente dessa misericórdia quando o Senhor me encontrou, e sou tão carente dessa misericórdia há 20, 25 anos depois desse encontro. Precisando tanto da misericórdia de Deus, né? Hoje quanto lá no início da vocação. Isso deveria nos levar a bradar, a cantar, como, né, o salmista aqui convoca a casa de Israel, né, a casa de Arão, os que temem ao Senhor. Sim, a sua misericórdia dura para sempre. Ô irmãos, olha para Israel hoje no meio dessa guerra. Tudo que esse povo passou na história, esse povo não era para existir. Os altos e baixos da fé, ora temia, ora não temia, ora adorava a Deus, ora Baal. E a história de Israel, desde Abraão, é uma história de altos e baixos, de idas e vindas no Senhor. É uma história de que ora esse povo está no ser de Deus, desfrutando da comunhão com o Pai, ora esse povo está caído e igual a todos os povos do mundo. Atravessaram guerras, deportações, cativeiros. Agora mais uma, né? Holocausto. Ora, esse povo sabe o que é a misericórdia de Deus, como nós devemos saber também. A misericórdia de Deus não é uma paisagem, uma cachoeira da qual nós apreciamos, mas é uma água da qual nós estamos completamente submersos, cobertos. E olhamos e falamos: olha, isso aqui não tem fundo. Essa água não tem fim. Se estamos de pé, é graças a essa misericórdia. Misericórdia essa que dura para sempre. Digam isso. Então, no verso 5, ele diz: em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Nós vamos observar aqui que do verso 5 ao verso de número 21, o salmista relembrará dos livramentos do Senhor. E é interessante que o coro aqui vai se repetir. Parece que há uma voz que canta e chama o coro, e as demais pessoas respondem, e se fará lembrar dos inúmeros livramentos que o Senhor deu. Mas em nome do Senhor as destruí. Em nome do Senhor as destruí. Em nome do Senhor as destruí. Os temas aqui apontam para um permanente cuidado do Senhor ao seu povo. Cuidado esse que provê regozijo, sossego, como o verso 5. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor me ouviu e me deu folga. Eu te pergunto, irmãos, em meio de que tribulação? Ou de quais tribulações? O texto não diz, o que sugere que ele foi escrito intencionalmente desse modo, de modo a apontar para toda a obra, todos os livramentos ou todas as tribulações das quais enfrentaram.
sugere que a intenção do salmista é falar exatamente que sejam as perseguições, a fome, as doenças que possam ter enfrentado, as faltas ou qualquer outra necessidade que veio a transformar-se numa tribulação, em meio, aos problemas dos quais eles atravessaram. O que fizeram? Invocaram o Senhor. O salmista, ele reconhece que é por isso que apoia-se, que ele escora-se na bondade e na misericórdia de Deus, para invocá-lo. E está aí uma coisa que Deus se agrada, né, irmãos? De eu e você nos escorarmos em sua bondade, nos escorarmos em sua misericórdia e invocarmos ao nome dele. Ele diz: invoquei. Eu leio esse salmo e eu reflito nisso, de que o conhecimento de Deus, irmãos, muda o nosso modo de ver, viver e se relacionar com o mundo. O conhecimento de Deus muda o nosso modo de interagir com as coisas ao nosso redor. Essa é uma pergunta que eu espero que você responda a você mesmo. Deus é bom? Deus é misericordioso? Se é, por que reclamamos ao invés de clamar? Por que murmuramos ao invés de confiar? O salmista diz: o Senhor me ouviu e me deu folga. Essa é a exata confiança que Deus espera de mim e de você. Os filhos sabem reconhecer a bondade do seu pai. Apoiado lá no coro inicial, invoquem porque Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Apoiado nessa bondade, apoiado nessa misericórdia, quando em tribulação, o que eu fiz? Eu apelei à bondade de Deus, eu apelei à misericórdia de Deus, e o Senhor me ouviu, me respondeu, me deu folga. O verso 6 completa isso, porque ele diz: o Senhor está comigo, não temerei. O que poderá fazer-me o homem? Esse versículo, irmãos, eu olho e vejo ele assim recheado de significado. A gente pode conectá-lo com tantos textos da Sagrada Escritura. Eu vou destacar um aqui que é muito conhecido, usado aí como amuleto, e que de certo modo eu penso até que deveria mesmo, sem demagogia. Se a primeira parte do versículo é verdadeira, o Senhor está comigo, todo o resto tem que ser. Se o Senhor está comigo, a quem temerei? Do que terei medo? Se o Senhor está comigo, por que vou recuar? Se o Senhor está comigo, não temos o que temer. Não é o que o Salmo 23 nos diz? Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me fará deitar-se, Ele me guiará, ainda que eu esteja a caminhar pelo vale da sombra da morte,
Eu não tenho que temer, porque afinal Ele está comigo. Sou guiado e consolado por Ele. O Salmo 118, ele carrega fórmulas conhecidas de outros salmos, dos quais parecem que são aqueles arranjos ou aquelas adaptações que foram colocadas aqui para que eles cantem sobre, fatos e livramentos e experiências que tiveram com o Senhor. Se o Senhor está comigo, por que eu devo recuar? Se o Senhor está comigo, por que eu tenho que desanimar? Afinal, maior não é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Afinal, a Escritura nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Como eu disse, irmãos, esse verso 6, a gente poderia colocar aqui várias setas, dos quais esse texto conversa, comunga aqui, olha, isso aponta para isso, e aponta para aquilo, e aponta para aquilo outro. Apoiado na bondade, apoiado na misericórdia, em meio à tribulação, ele invoca. Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele vai responder, Ele vai enviar folga. Portanto, apoiado na bondade, apoiado na misericórdia, Deus está comigo? Sim, não temerei. Que me poderá fazer o homem? E o 7: o Senhor está comigo, entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. O Senhor há de operar a sua vontade, porque afinal, Deus está comigo. O Salmo 118, irmãos, esses primeiros 7 versos, nos trazem algumas lições bem práticas, a fim de concluirmos aqui, já que a gente não consegue ir tão mais longe. A convocação que nos chama a cantarmos essa bondade, a rememorarmos e declararmos a sua misericórdia. E bondade e misericórdia, que conforme o outro texto diz, estarão comigo por todos os dias, em meio às circunstâncias das quais eu atravesse, eu posso invocar o Senhor, eu posso gritar por socorro, porque Deus nunca estará indiferente aos seus. Deus nunca estará indiferente ao seu povo, e se porventura isso ocorrer, é parte da providência divina. Porque lembremos de que o Senhor diz para Israel: olha, eu deixei você ter fome, deixei você ter sede. Bem, sim, por um tempo eu quis encolher a minha mão para saber o que há no seu coração, e para que você aprendesse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, é dessa que o homem viverá. Portanto, sim, às vezes Deus tem de recolher a sua mão, mas isso é parte da sua obra eterna, da sua provisão. Mas mesmo assim, irmãos, não deixamos de desfrutar dessa bondade e dessa misericórdia. Certos disso, podemos clamá-lo em meio à tribulação e saber que seremos ouvidos. Podemos ter a certeza de que Deus está conosco. Então, não devemos recuar,
nada temer, porque o homem nada pode fazer, irmão. Ô meu querido irmão, eu penso que isso, um texto como esse, é um combustível, uma injeção de ânimo para a nossa fé, que muitas vezes se abala em meio às circunstâncias, aos temores do mundo, às incertezas da vida, que em meio a tudo que se passa ao nosso redor, muitas vezes somos tentados a desconfiar do cuidado de Deus, da providência de Deus. Em um texto como esse, ainda que poucos versículos expostos aqui, chegam a nós como uma injeção de ânimo, de fé, a fim de que venhamos a reestabelecer a nossa comunhão com Deus, a nossa confiança no Senhor, reconhecer a sua bondade inesgotável. Ele é a fonte de toda bondade. Poder adorar a Ele por sua misericórdia inesgotável, que não tem fim, novas e se renovam a cada dia sobre nós. Graças ao Senhor por sua misericórdia. Por isso estamos aqui pensando, refletindo, adorando a Ele em verdade, desfrutando da operação do Espírito Santo, confirmando tais verdades no nosso coração, animando-nos, confortando-nos. Por isso, podemos em um só coração, em um só Espírito, confirmar que Deus é bom e que a sua misericórdia é eterna, não tem fim. Que Deus bondosamente aplique a sua palavra ao nosso coração, irmãos, e que animados, revigorados, saiamos nessa noite desse lugar. Vamos orar? Fica de pé comigo.